Bom, agora que nós já vimos a explicação do conteúdo, vamos para o nosso livro na página 312. Vamos lá. A água doce. A água doce é a água de rios, lagos, lagoas, lençóis subterrâneos e geleiras. Então, a gente encontra água doce nesses locais aqui, tá bom? As geleiras são grandes camadas de gelo que se formam com a neve que se acumula e não derrete. Elas são os maiores depósitos de água doce. Então, os maiores depósitos de água doce são nas geleiras, tá? Parte do gelo das geleiras derrete continuamente e abastece de água mares, rios, fontes e lagos. Então, a parte, não é o gelo todo, ele vai derretendo continuamente, ou seja, um pouquinho a cada dia. No inverno, as geleiras recebem neve e formam novas camadas. Ela vai se renovando, né? Já no verão, uma parte maior do gelo derrete e fornece mais água a rios, fontes, lagos e lençóis subterrâneos por causa do calor, né, gente? Aí uma parte maior no verão derrete. No entanto, um fenômeno tem provocado alterações nesse ciclo. Que ciclo? Nesse ciclo aqui de derreter as geleiras. O aumento do efeito estufa, que é o que a gente vai estudar sobre o efeito estufa que a gente viu no vídeo anterior. Vamos lá, ó. O efeito estufa é causado pela concentração de gases na atmosfera, principalmente o dióxido de carbono. Esses gases funcionam como uma capa que impede que o calor da irradiação solar absorvido pela superfície terrestre escape para o espaço. O efeito estufa é um processo natural no planeta, então ele acontece de forma natural, já existe na natureza. E sem ele as temperaturas seriam muito baixas. Sem o efeito estufa as temperaturas seriam muito, mas muito baixas. Entretanto, por causa das atividades humanas, ou seja, por causa de tudo que os seres humanos andam fazendo, a concentração de gases do efeito estufa na atmosfera duplicou, ou seja, aumentou 2 vezes mais nos últimos 100 anos. Isso ocorreu principalmente pela queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, e pelo desmatamento e queimadas de florestas. Lembra do vídeo anterior? Como consequência, a temperatura média da Terra vem aumentando. A temperatura mais alta provoca, por exemplo, o derretimento de geleiras e isso faz aumentar a quantidade de água dos oceanos, cujo nível pode elevar-se e inundar muitas cidades litorâneas. Então, como se estivesse descontrolado, né? Como a temperatura está mais alta do que de costume, por causa de muitas ações dos seres humanos, as geleiras elas estão se derretendo com mais rapidez. Então, está aumentando a quantidade de água nos oceanos. Isso pode gerar o quê? Inundações, tá? Além disso, a diminuição do depósito de gelo nas altas montanhas, por sua vez, pode provocar a redução da quantidade de água que elas fornecem a rios, fontes e lagos, causando problemas de abastecimento. Agora a gente vai falar sobre os rios, tá bom? Que eu falei que era um dos conteúdos de hoje. O que é o rio? O rio é uma corrente de água natural que se origina em nascentes de águas subterrâneas, lagos ou em outros rios e se dirige para o mar, para outro rio ou para um lago. Então, ele é uma corrente de água natural, por quê? Porque a água vai andando, né? E aí, o rio, ele nasce em uma nascente, né? No próprio nome já diz, ele nasce na nascente das águas subterrâneas que ficam abaixo do solo, ou de lagos, ou de outros rios mesmo. E esse rio, ele vai para onde? Ele vai diretamente para o mar, para outro rio ou até mesmo para um lago. Aí aqui nós temos a cidade de Penedo, às margens do rio São Francisco.